Fique de pé mais uma vez, por favor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4, verso 46, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar mais uma vez? Você poderia, por favor, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça? Pai, nós te damos graças por esse tempo na tua casa, e agora, ao abrirmos a tua palavra, pedimos que o teu Espírito fale conosco, assim como já o tem feito, através de cada ato deste culto, mas que agora, de uma maneira particular, fale conosco através da exposição da tua palavra. Que saiamos daqui renovados, encorajados, fortalecidos e crentes de que tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida vai se cumprir. E nós viveremos, juntamente com toda a nossa casa, os teus milagres. Assim oramos, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Assente-se aí, por favor. Uma das coisas mais difíceis que tem é você enfrentar dificuldades com a saúde dentro de casa. Há muitas pessoas, e quem sabe não é a realidade hoje, de pessoas que nos acompanham de casa, e não é porque não gostariam de estar, mas não podem estar por conta de uma série de dificuldades. Pessoas que estão, se não pessoalmente acamadas, estão cuidando de alguém em casa, ou estão presas a um hospital. Tem pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, até mesmo quando estão internadas. Eu já recebi mensagens de pessoas dizendo: pastor, estou aqui no hospital, passei por uma cirurgia, estou acompanhando alguém, mas eu estou acompanhando e assistindo culto, mesmo que pela internet. A enfermidade é uma das coisas que mostram a nossa fragilidade. Quando a enfermidade chega, você tem uma percepção clara de quão frágil você é. Você vai entender aquilo que a Bíblia diz sobre o que o homem é. Ele é como o vapor, que logo se dissipa. Hoje Campinas amanheceu com nevoeiro. Tinha nevoeiro por tudo quanto é lado. Cedo pela manhã, você mal conseguia ver alguns metros à sua frente, devido a um tamanho nevoeiro que tomou conta da cidade. Mal o sol ganhou força no período da manhã, o nevoeiro foi embora. Assim é a vida do homem. É como um nevoeiro que logo se dispersa. E diante da enfermidade, esse nevoeiro se torna mais evidente para nós. É quando nós enfrentamos as nossas fragilidades. O homem é feito do barro, e dentro da sua criação e da sua matéria-prima, ele está designado a voltar de onde veio. O homem voltará ao pó
e o Espírito para Deus que o deu. É o que a Bíblia diz. E quando nós nos deparamos com as fragilidades da vida, nós assustamos. Identificamos a nossa impotência, mesmo com toda a nossa, por vezes, prepotência, de acharmos que estamos no controle de tudo. De repente vem algo e te consome, te põe numa cama, rouba os teus sonhos, coloca um medo dentro da sua casa, independente de quanto você seja ou represente na sociedade. A história de hoje é exatamente um reflexo dessa realidade na vida de um homem. Ele não era, dentro da sociedade da época, um qualquer, mas ele enfrenta uma dificuldade dentro de casa com seu filho. Ele era um oficial do rei, alguém com status na sociedade, provavelmente com muitos recursos financeiros. A Bíblia diz que ele tinha servos ao seu dispor. Você lê no texto e percebe que os servos vêm ao encontro para depois trazer uma boa notícia. Esse homem não era qualquer um. Mas quando fala de problema, de dificuldade, de adversidade, de enfermidade, todos somos nivelados por igual. A doença, ela chega e assusta todas as casas, da mais nobre à mais pobre. É assim que funciona. Nós nos deparamos com a nossa humanidade, e a nossa humanidade nos assusta. A nossa humanidade nos deixa à mercê de uma situação que por vezes não há o que fazer. Jesus havia começado o seu ministério de uma maneira espetacular. O Evangelho de João traz os milagres de uma forma narrada, os seus 7 milagres. O primeiro deles, narrado em João capítulo 2, que é aquele que coloca Jesus em evidência na sociedade, quando ele é convidado para ir a um casamento em Caná, na região da Galileia, no qual ele transforma água em vinho. Uma grande festa, acaba o vinho, Maria pede para que ele intervenha, ele dá ordem para que se coloque em talhas uma porção de água, e quando é apresentada ao responsável pela festa, qual não é a surpresa de todos os que estão presentes? De que aquela água agora havia se tornado no vinho de melhor qualidade provado até então naquele lugar. E a notícia corre. Notícia corre por todos os lados. Jesus, então, desce para Jerusalém. O ministério de Jesus é um ministério de peregrinação. Quando você estuda o mapa, é importante você, de vez em quando, ter um pouquinho de curiosidade. Normalmente, nas nossas Bíblias, há um mapa no fundo. Se você tiver curiosidade no fundo, de olhar, normalmente vai ter mapas que mostram como era a divisão dos reinos no Antigo Testamento, a Palestina na época de Jesus, e você vai ver qual era o caminho que Jesus percorria naquela região. Era um ministério de peregrinação. Ele sai de Caná, da Galileia, que ficava numa região mais alta, ali na Galileia, e desce para Jerusalém, e a narrativa nos é trazida aqui no capítulo 2, porque era Páscoa. E por ser Páscoa, Jesus, como era hábito dos judeus, ia a Jerusalém para participar da festa e oferecer os seus sacrifícios. Depois de estar em Jerusalém, ele tem um encontro maravilhoso, que é o versículo que quase todo crente sabe de cor, que é João 3,16, quando ele encontra-se com um homem chamado Nicodemos, que fica interessado em saber sobre essa nova vida, como é que faz para experimentar o novo de Deus. E então Jesus diz para ele, como nos é trazido no versículo 16 do capítulo 3 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois que Jesus passar por Jerusalém, ele decide então voltar. Jerusalém ficava na região da Judéia.
Judéia ficava mais ao sul, aliás, fica mais ao sul do território de Israel. E ele estava agora voltando para a região da Galileia, que é o norte. Entre os dois territórios, aqui vai um pouco de geografia bíblica, para você entender aonde nós vamos chegar no contexto geográfico também. Entre a região da Judéia e a região da Galileia, ficava um território chamado Samaria. Era imprescindível, não tinha como. Havia rotas, como hoje você vai a São Paulo, você tem duas rotas para escolher, para ir a São Paulo. Quais são? Bandeirantes? Anhanguera. São as rotas usadas. Havia rotas na época também, como alguém ia a Jerusalém da Galileia e vice-versa. Havia rotas que haviam sido criadas pelos romanos, porque o comércio era ativo. Você precisa começar a entender a Bíblia também com a riqueza dos seus detalhes culturais. E as pessoas iam e vinham, subiam pelas mesmas rotas. Você imaginar que naquela época, caravanas de mercadores, pessoas indo, peregrinadores, saindo da região da Galileia, descendo pelas suas rotas principais, para ir até Jerusalém, o centro religioso da época, para depois voltar para o seu lugar de residência. Jesus faz isso, desce a Jerusalém, e depois sobe mais uma vez para a região norte, que fica na Galileia, e necessariamente, por isso que você vai ver o capítulo 4, versículo de número 2, diz que era necessário que ele passasse pela Samaria. Não era necessário porque ele tinha alguma coisa para fazer, é porque não tinha jeito de chegar na Galileia sem passar por Samaria. Quem está me entendendo aqui? Só para você entender a riqueza dos detalhes bíblicos. Ele passa pela região da Samaria, e nesse intervalo entre ir e vir, a notícia daquilo que ele realiza em Caná agora se espalha pela região. Quando a notícia se espalha pela região, alguém proeminente, um oficial do rei, enfrenta a realidade da sua humanidade, enfrentando a enfermidade com alguém dentro da sua casa, o seu filho. A fama de Jesus já havia se espalhado. Ele diz: bem, eu preciso saber aonde ele está. Tendo servos, tendo informações privilegiadas, ele era o oficial do rei. Queria saber, ouviu-se falar, ele foi para Jerusalém, ele esteve com Nicodemos. Me parece que agora ele voltou para a região da Galileia, e é aqui que o texto que nós lemos agora nos é apresentado, verso de número 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia, que é uma região, para a Galileia, outra região ao norte, ele foi ter com ele. Aqui começa os detalhes de um grande milagre. Um milagre de um homem que tem uma necessidade dentro de casa e não há mais recursos a se utilizar. Ele já fez de tudo. Ele deve ter procurado os melhores médicos, ele deve ter procurado os melhores doutores, ele buscou os melhores remédios da época, mas o problema era esse: o filho que ele tinha estava à morte. Você já enfrentou situações onde você estava com os teus próprios olhos vendo algo morrer diante de você? Eu não sei se você já teve a tristeza de ver alguém morrer. É uma das coisas mais tristes. É você ver a vida fugindo de alguém e você não poder fazer nada. Vai morrendo aos poucos. Há algumas enfermidades que vêm e assolam a vida de uma pessoa, que mata aos poucos. A morte súbita, ela vem como um choque. Vem a notícia, de repente toca o telefone, você não sabe o que aconteceu, fulano de tal morreu. A morte veio e de uma forma abrupta vem e ceifa. Mas difícil é você ver alguém morrer aos poucos. Alguém que era forte, alguém que era cheio de vida, alguém que os olhos brilhavam, e de repente você vê a vida saindo dela aos poucos.
Esse homem vê o seu filho que estava à morte. Tem pessoas que veem relacionamentos morrerem. Casais que veem aquele sonho do casamento morrerem aos poucos. Havia aquela paixão do início, em que você trocava sorriso, mandava-se emojis pelo WhatsApp. Se a sua paixão foi antiga, você trocava cartas. Tem os mais antigos que ainda guardam as primeiras cartas trocadas de amor. E é daí que vem aquela velha música que diz: quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão. É você ver aquilo que um dia gerou quase que uma pulsação descontrolada no seu peito. Os primeiros trocos de olhar, a primeira alegria, o primeiro abraço, e você vê a alegria de uma família pujante nascer, aos poucos morrer diante dos seus olhos. Você vê o seu casamento quase que no batimento cardíaco intenso pela alegria, 120 batimentos por minuto, 160 batimentos por minuto. De repente, male, batendo aos poucos. É uma empresa que você sonhou e você um dia viveu intensamente com seus contratos, com suas vendas. É a sua profissão que um dia você viveu intensamente, o sonho de um curso, de uma faculdade. Você pode colocar tudo aquilo que gera vida e aos poucos você ver morrer um dia de cada vez. Não há uma pessoa que veja algo morrer diante dos seus olhos que não se desespere. Esse moço via aquilo que ele mais amava. Não há nada que um pai e uma mãe amem mais do que os seus filhos. Se você quiser arrumar encrenca com o pai, mexa com seus filhos. Se você quiser viver uma senhora virar uma onça, mexa com os filhos dela. Ah, tem mãe que desce no tamanco. Tem mãe que chega quase a rugir. Com os meus, não. É difícil quando você vê aquilo que você mais ama morrendo aos poucos. É difícil quando você vê algo que você sonhou morrendo aos poucos. O texto diz que o seu filho estava à morte. Era uma febre. Febre é sinal de infecção. Eu não sou nenhum expert em medicina, mas também não sou nenhum tolo no assunto. Sabemos que todas as vezes que há algum tipo de febre surgindo no organismo, é sinal de que há alguma infecção. A Bíblia diz que havia uma febre. Febre normalmente ela não chega a 39 de uma vez. Ela começa aos pouquinhos. Não sei, parece que ele está meio febril. É um menino que antes pulava e brincava, e ele exercia as suas funções normalmente, como todo moço, a gente não sabe a idade dele. Mas de repente começou a subir a temperatura, 36,5, que é a temperatura ideal do corpo humano, quando uma pessoa está saudável. De repente vai para 37,5, 38, e aí você começa a se preocupar, porque a febre começa a subir, e você vê pessoas convulsionarem e tremerem por causa da febre alta. E esse pai, certamente com a sua mãe, mais ou tanto desesperada quanto ele, vê aquilo que ele tanto amava morrer diante dos seus olhos. O que fazer? Primeiro que você precisa buscar ajuda. Você não pode ver algo morrer diante dos seus olhos sem fazer alguma coisa. Não pode. Quem não sabe nada tenta fazer alguma coisa. Socorre-se do seu jeito, usa os recursos que você tem, usa as ferramentas que você possui. Você precisa fazer alguma coisa.
Nada muda se você não fizer nada. Você precisa fazer alguma coisa. E este homem faz alguma coisa. Quando ele ouve de que todas as suas opções haviam sido esgotadas, mas restava ainda uma, o texto diz que ele vai até Jesus. Quem sabe hoje, aquilo que você tem visto e observado morrer aos poucos diante dos seus olhos, não precisa que você tome a altitude de buscar Jesus. Ele busca socorro. O texto diz que ele foi ter com ele. Todas as vezes que eu vou na direção de Jesus, eu encontro esperança. Todas as vezes que eu corro na direção de Jesus, há um sinal da minha parte de dependência e reconhecimento da limitação por conta da minha humanidade. Ele diz, ele vou ter com ele, e ele rogar, clamar, dizer, olha, o meu filho está à morte. O objetivo dele era um só. Ele foi e lhe rogou que descesse para que curasse o seu filho. Qual é a área da vida que você precisa pedir para que Jesus intervenha? O que é que você hoje precisa dizer para Jesus? Isso aqui na minha vida está morrendo, meu casamento está morrendo, os meus sonhos estão morrendo, as situações que na minha vida relacionadas a um chamado, ao ministério, estão morrendo. O que é que você precisa hoje? Correr para Jesus dizendo, eu preciso que o Senhor me ajude. O clamor dele é muito explícito no texto. Ele roga, ele clama, dizendo, vá à minha casa. Vá para a minha casa. O verso 49 diz que o clamor dele é exatamente nessas palavras, Senhor, desce antes que meu filho morra. Você sabia que Jesus pode fazer algo por você antes de que você veja aquilo que você tanto ama morrer diante dos seus olhos? Você sabia que você não precisa sepultar nada? Jesus pode mudar tudo. Você sabia de que você não tem, por necessidade, por orgulho, por arrogância, enfrentar situações a ponto de dizer, já era, não tem mais o que fazer, porque talvez seja esse o discurso que você ouviu. Isso aí não tem volta, isso não tem mais cura, esse casamento não tem mais conserto, essa família não vai ser mais restaurada, não tem mais o que fazer, manda abrir a cova, porque a morte é certa. Não é verdade. A história desse homem me ensina de que eu posso correr a Jesus antes que a morte me alcance. Todos nós aqui precisamos correr para Jesus. Há algo que Jesus precisa fazer por nós, que só Ele pode fazer. O texto é claro em me trazer uma convicção profunda. Há coisas que só Jesus pode fazer. Mudar a sua história, só Jesus pode fazer. Transformar o seu casamento, só Jesus pode fazer. Perdoar os seus pecados, só Jesus pode fazer. O texto diz, desce antes. O que você vai esperar? É o velório chegar? É você ver o papel do divórcio ser assinado? É você ver a sua vida chegar no fundo do poço? O texto diz que o pedido do homem é claro: desce antes que ele morra. O que você está esperando? Será que você já não notou que a situação é drástica? Que a seriedade que o pecado traz sobre a vida de alguém é essa: o salário do pecado é a morte. Você vai esperar o quê? Vai esperar morrer? Eu não estou dizendo de morte física, querido. Morte física para Jesus é baba. A morte física nunca deve assombrar um crente.
Tanto é que todas as vezes que a Bíblia se refere à morte, ela se refere de uma maneira suave. Dormiu, descansou. Porque a morte para o crente é lucro. Não é esse tipo de morte. Eu estou falando da morte eterna. Porque o dia que você dormir para acordar para a eternidade sem Jesus é que você morreu de uma vez. Tem gente que está vendo a situação indo ladeira abaixo, está vendo a coisa fora do controle, a febre só sobe. A sua situação, se eu pusesse um termômetro na sua condição familiar, profissional, espiritual, ia estourar o termômetro. Você está febril faz tempo. A tua vida está caminhando a passos largos para a morte. Você precisa aprender com este homem. Clame por Jesus antes que a situação chegue ao fim. Um dos episódios mais dramáticos das Escrituras no Antigo Testamento é quando a condenação pelo pecado de Davi com Batseba lhe é apresentado. Eles têm um filho, fruto do pecado, do adultério, entre Davi e Batseba, nasce um menino. O profeta vem, confronta o pecado do rei e diz para ele: olha, se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Ele diz: não, tudo certo, eu reconheço, eu pequei. Muito bem, mas o menino vai morrer. Davi jejua, entra no seu quarto, não toma banho, busca a Deus, põe a cara no pó, clama. As pessoas tentam levar comida para ele, ele rejeita. As pessoas tentam vir consolá-lo, ele não quer ouvir. Ele está batalhando com Deus, até que chega a notícia: o menino morreu. Qual é a atitude de Davi? Ele toma um banho, faz a barba, pede comida. A reação de quem está perto assistindo a luta dele enquanto menino lutava pela vida é estranha. O seu general entra no quarto e diz assim: o povo está assombrado, ninguém está entendendo nada. Por que enquanto menino ainda convalescia, você não comia, você orava, você buscava, e agora que ele morreu, você decidiu trocar de roupa, fazer a barba e comer? Parece que você é doido. E a resposta que Davi dá é a resposta que eu e você precisamos entender. Davi responde ao seu comandante de guerra: enquanto havia vida, havia esperança. Eu irei para o menino, ele quer dizer, eu vou morrer. Ele, todavia, não voltará para mim. Tem gente que quer esperar a coisa morrer para depois decidir fazer o que é certo. Ainda é tempo para você. Ainda é oportunidade hoje à noite de você decidir clamar para que Deus tenha misericórdia, para que Jesus intervenha. O moço, ele não espera o filho morrer. Tem gente esperando a vida acabar para tentar buscar socorro. Hoje é o dia da mudança radical na sua vida. Hoje é o dia. Pastor, mas o menino está quase à morte, mas não está morto ainda. E mesmo que esteja morto, Deus pode ressuscitar. O texto diz que ele clama. Jesus dá uma resposta meio que enigmática. Os estudiosos acreditam que ele não se dirigiu ao Pai, se dirigiu aos espectadores. Toda situação tem curioso nela. Já percebeu isso ou não? Toda situação tem quem é. É normalmente aquilo que os filmes chamam de figurante. São os curiosos. Dia desses eu estava subindo aqui, acho que foi semana passada. Estava o resgate tentando fazer uma ressuscitação no moço que tinha tido algum tipo de mal súbito, uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, com certeza, porque o resgate estava parado em frente ao McDonald's aqui da Francisco Glicério. E o cara em cima dele,
fazendo massagem cardíaca para tentar, de alguma forma, ressuscitar ou trazer o batimento. Tinha um fazendo assim, mas devia ter uns 500 em volta. Fecharam a glicéria, você não conseguia passar. O pessoal tudo em volta, os urubuzão. Tudo. Provavelmente, nesse diálogo, porque ele era um homem conhecido, oficial do rei. O oficial do rei está clamando a Jesus, os curiosos. Acredita-se que a resposta que Jesus dá não é ao homem, são os curiosos. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E o oficial roga: Senhor, desce. Você sabe que aqui expressa nesse versículo 47 e o verso 49. Ele diz: Senhor, eu tenho urgência. Qual é o teu senso de urgência para o sobrenatural te alcançar? Porque tem gente que acha que tem a vida toda pela frente. Você não tem. Lembra do nevoeiro de hoje cedo? Você não tem. O que você tem que fazer, você deve fazê-lo hoje. Hoje é o dia da sua urgência. Hoje é o dia de você pedir para que Deus interfira nessa sua situação em casa, nessa sua situação na família. É que Deus hoje tenha misericórdia de você. Hoje é dia de perdão. Ele diz: Senhor, desce antes que ele morra. Jesus diz a ele: vai. Jesus é muito prático. Eu gosto da praticidade de Jesus. Jesus não fica com muito nheco-nheco. Você já ouviu essa expressão ou não? Fica com muito nheco-nheco, com conversa para lá e para cá. O que é que você quer? Não foi essa a pergunta? Eu preguei sobre isso aqui domingo à noite, o texto de Marcos capítulo 10. Ele perguntou para Bartimeu: o que é que você quer que eu faça? Volte a ver. Pode ir, tua fé te salvou. Imediatamente ele começou a ver. O homem pergunta: Jesus, desce antes que meu filho morra. Jesus diz: pode ir, eu não preciso nem descer. O teu filho vive. E aqui, nesse versículo 50, pega a sua Bíblia e grifa aí, por favor. Está o segredo de todo esse texto. Grifa. O texto diz que o homem creu na palavra de Jesus. Se você não crê, nada vai acontecer. Se você não crer naquilo que Jesus já disse a seu respeito, porque ele não viu nada, não veio o último boletim médico. Não, eu vou esperar. O senhor disse, mas deixa eu ver. Já viu como é que é, né? Vamos esperar as últimas notícias. Não, o texto diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Fui, já era. Partiu. Ele começou a agir baseado naquilo que ele cria. O que você está disposto a crer vai produzir um milagre. Ele creu na palavra de Jesus, porque ele já sabia o que Jesus havia feito. Você precisa acreditar de que tudo aquilo que Jesus disse já aconteceu. Não é que vai acontecer, você vai ver, mas já aconteceu. O que Jesus já disse a respeito da sua casa: pastor, mas eu vim para a igreja hoje, a situação era assim, era assado. Muito bem. Se Jesus disse, creia que já aconteceu. Pastor, mas a minha vida de pecado, de erro, de
escolhas insensatas. Eu cheguei aqui hoje à noite cheio de acusação, muito bem, mas se você crer no que a palavra de Deus diz, de que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Se você hoje pedir perdão, você sai daqui salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, com o teu nome escrito no livro da vida, não mais agora condenado ao inferno, mas cidadão do reino dos céus. Você precisa crer. Você não vai receber nenhuma garantia. Você não vai receber no final do culto um certificado de altar. Nós vamos te dar um certificado com uma foto registrada que você veio, para que no dia em que a acusação vier, você vai mostrar a foto. Aqui não, Satanás, olha eu no altar. Não, é fé, é crer de que tudo aquilo que Jesus já disse a seu respeito aconteceu. O fascínio da história é esse homem crer. Você crê que Jesus pode mudar a sua história hoje à noite? Você crê que Jesus pode reverter esse quadro de morte? Você crê que Jesus pode pegar essa história com um batimento fraco, devagarzinho, quase sem impulso nenhum, e dizer: vai, teu filho vive. Ele não está mais moribundo, ele não está mais febril, ele não está mais catando cavaco, ele vive. Ele parte. Há um detalhe aqui, porque a distância entre as duas cidades, veja, o homem era de que região? Cafarnaum. Cafarnaum ficava... Não existe mais a cidade, existem apenas ruínas da cidade. Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia. Caná ficava subindo os montes, distante cerca de 35 quilômetros. As distâncias eram percorridas a pé, na maioria das vezes, e quando se tinha algum recurso, em um tipo de animal montado ou que puxava uma carroça. Por mais que a pessoa tivesse recursos, uma distância dessa não era feita de forma rápida. Tanto é que o homem recebe a palavra e vai dormir. Ele dorme aonde? Ele dorme em Caná. Você está disposto a crer sem ver? E acreditar de que tudo aquilo que Jesus disse já aconteceu, mesmo que você não tenha prova? Isso se chama deitar em paz e repousar em segurança, porque o Senhor tem cuidado de vós. É você não ver nada, mas saber que já aconteceu. É você entrar aqui hoje à noite desesperado, preocupado. Ai, mas no trabalho, a situação... Ei, Jesus já disse: creia na palavra e parta na certeza de que o amanhã vai trazer boas novas da parte de Deus para a sua vida. Amanhã você só vai ver o que Jesus já disse que aconteceu. A história diz que no dia seguinte, ele descia, capítulo 4, verso 51, quando os seus servos lhe vieram ao encontro. Não se viajava à noite, era perigoso. Haviam muitos assaltantes, ladrões, principalmente alguém como ele, oficial do rei. Ele era alvo daqueles que viviam, como até hoje, do crime. Os seus servos, então, no dia seguinte, partem ao encontro dele, anunciando que o filho, o que, gente? Verso 51, que o filho... Mas o que Jesus disse? Que o filho... Adivinha o que acontece com aquilo que Jesus diz? Acontece. Os servos foram dizer para ele: o menino vive. E o pai, fazendo a prova dos 9, faz a pergunta: que hora que o menino se sentiu melhor? Que hora? E informaram: que dia? Que dia, gente?
ontem. Você não tem ideia do que Jesus já está fazendo no seu amanhã. Você não tem ideia do que Jesus já está fazendo no seu amanhã. Você está aqui preocupado com o seu amanhã. Jesus já está trabalhando no seu amanhã. Se você crer na palavra de Deus, o seu amanhã já é um amanhã de bênção. Ele diz, foi ontem, na hora 7ª, a febre Quando Jesus fala, as coisas acontecem. A febre deixou. Sabe por quê? Chegou um que tem autoridade sobre a enfermidade para dizer, infecção, tchau. Ele diz, vai, o teu filho vive. Ontem, a hora 7ª, a febre com isto. Reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora. Eu queria que você entendesse a profundidade desse versículo. Quando Jesus fala, as coisas acontecem imediatamente. Você pode não ter visto ainda. Você pode ainda não ter testemunhado com os teus olhos. Você ainda não pode ter a prova física, mas quando Deus fala, céus e terra se movem. Ele diz, foi precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E aquilo que estava caminhando para ser um grande desastre, um funeral, um velório de tristeza para toda uma casa, termina com a história dizendo que com isto creu ele e toda a sua casa. Você sabia que Jesus pode pegar isso que você disse, que já está quase morto, e transformar num testemunho que vai mudar a realidade da história da sua família toda? Você sabia que Jesus pode pegar a sua vida desacreditada por muito e por todos? Nem mesmo você acredita em si. Hoje o Brasil acordou com a notícia de uma menina influenciadora digital. Querido, se tem uma coisa que mais assombra, é essas famas, que as pessoas postam uma coisa, mas do lado de dentro é outra. O seu noivo a deixou por uma mensagem de WhatsApp. Não sei quem viu a história. Ela estava com o casamento marcado, com todas as coisas já acertadas, o vestido já todo pronto. Um dia antes, o noivo diz, terminou. Ela já vivia de depressão e ansiedade, transtornos quase que sequentes. Ela decide convidar uma amiga e preste atenção no desespero da alma de muita gente. E não a acuse. Você ficaria surpreso de ver quanta gente igual a ela existe. Quem sabe algumas aqui dentro. A reportagem diz que ela casou-se consigo mesma. Ela pegou o vestido que já estava, convidou a amiga e fez a cerimônia. Aquilo que ela disse, já estava, se tornou alvo dos outros. Pessoas começaram a dizer que ela estava fazendo algum tipo de show para chamar atenção. No dia seguinte, ela tira a sua vida. Eu conheço muita gente que está tirando a vida. Tirando a sua, tirando a vida do casamento, tirando a vida da família. Será que você não podia aprender com essa história? De que há esperança para você pedir socorro antes que aquilo que você tanto preza morra. O pedido do oficial é: desce antes que morra.
Jesus pode hoje mudar a realidade da sua vida. Jesus hoje pode transformar a realidade da sua casa. Jesus hoje pode transformar o seu casamento antes que ele morra. E aquilo que Jesus fizer hoje à noite aqui, você precisa crer que já aconteceu. E tudo que Jesus fizer vai ser usado para trazer bênção para você e para toda a sua casa. O que era um funeral se transforma numa oportunidade de salvação. Quem sabe os melhores dias da sua vida não estão prestes a começar. Quem sabe o melhor tempo do seu casamento não está prestes a nascer, se você simplesmente disser: Jesus, me ajuda antes que morra. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloque-se de pé, por favor.